Na verdade, a pele, ela é englobada de uma forma ampla. Você vai ter que pensar tanto no que se vê da pele, como também em partes, vamos dizer assim, em quem não se vê, como a hipoderme, que é a parte de baixo, o subcutâneo da pele. Além disso, ele trata também da área das mucosas. O que são mucosas? São aquelas peles mais finas, úmidas, como por exemplo, a mucosa genital, tanto masculina quanto feminina. Então o dermatologista também atua nessa área, inclusive tratando de doenças sexualmente transmissíveis. Mucosa da boca, então ele trata também da parte do lábio, trata da parte da boca, principalmente afecções de língua, gengiva, a mucosa jugal, quer dizer, a bochecha, a parte de dentro da bochecha. E trata ainda dos anexos da pele, quer dizer, cabelos, unhas. Então tudo isso faz parte da dermatologia. E a dermatologia tem uma característica ímpar, que é ter, vamos dizer assim, um aspecto de tratar tanto de forma clínica, como cirúrgica, como também do embelezamento da pele. Então a dermatologia também tem um papel estético, ele também contribui para o bem-estar e melhora, vamos dizer assim, a estética da pele. Então é um universo bem ampliado, né? Bem ampliado. Se você pensar, por exemplo, que nós tratamos desde de cânceres, câncer de pele em geral, até, vamos dizer assim, problemas estéticos, por aí você vê a gama de patologias e de benfeitorias que a gente traz ao paciente. Quais são os principais casos que as pessoas aqui procuram, por exemplo, o seu consultório? Nós vivemos numa região muito ensolarada, né, Marcos? Vivemos numa região onde existe um índice ultravioleta muito alto. E vivemos numa região em que a miscigenação racial não foi tão alta. Então nós temos muitas pessoas claras, de olhos claros, e essas pessoas que pouco, vamos dizer assim, pegam cor ao ir ao sol, essas pessoas que geralmente ficam avermelhadas quando vão ao sol, popularmente queima e não se bronzeia, essas pessoas têm um dano crônico causado pelo sol de uma vida inteira. E são exatamente essas pessoas que mais nos procuram. Então são fotodermatoses, são doenças causadas pelo sol de uma vida inteira, com fotoenvelhecimentos, que leva exatamente a câncer de pele. Então eu acho que o maior índice de atendimento que eu faço é câncer de pele e cirurgia de câncer de pele. E as pessoas acabam se protegendo bem, por exemplo, contra essa questão do câncer de pele? Realmente ainda falta muito da cultura, principalmente na primeira infância. É sabido hoje que a grande maioria das afecções causadas por o sol da vida inteira foi devido ao sol na primeira infância. Então é muito importante, senhores pais que estejam escutando, educar suas crianças, para evitar que essas crianças se queimem, entre em contato em demasia ao sol. Então seria bom que elas sempre usassem protetores solar, não só o protetor solar, aquele do tubinho que você vê, mas também protetores físicos, como por exemplo camisas, chapéus, procurar sombra. Então isso é de suma importância na nossa região, onde o pessoal tem a pele clara, é sensível ao sol e nós temos um índice ultravioleta muito alto. Ou as pessoas às vezes, por exemplo, questão de moda, de gosto, não gostam de usar um boné, de usar um chapéu. Tem gente que acha feio, né? Por exemplo, usar um boné. Mas é essencial na nossa região? Sim, com certeza, é essencial. É muito comum você pegar no consultório pessoas que chegam queixando-se que sua pele está manchada, está envelhecida. E você vai olhar o decote da gola dessa pessoa, de onde a camisa não cobriu, e vai comparar embaixo do queixo. Você vai ver que a pele embaixo do queixo é uma pele clara, alva. E geralmente a pele ao redor, na face, no decote da gola, nos braços, é uma pele manchada, é uma pele envelhecida, é uma pele enrugada, justamente devido ao sol que levou a vida inteira. Então por aí mostra o quanto é importante a proteção física, como por exemplo, de um boné, de um chapéu. De preferência, abas largas, né, para que cubra, além do rosto, também parte do tórax, assim como orelhas, que é um canto também muito comum de câncer de pele. Sabendo que o canto mais comum de câncer de pele é o nariz. E para que você tenha uma ideia, 25% de todos os cânceres são cânceres de pele. Então quais seriam os itens obrigatórios, por exemplo, para quem mora aqui no Seridó? Olha, o ideal seria camisa manga longa, né? Chapéu, se possível de abas largas e protetor solar. Claro, para pessoas que não estão diretamente expostas ao sol, a recomendação do uso do protetor solar não é tão, vamos dizer assim, braba.
né? A gente pode usar pela manhã e reaplicar ao meio-dia. Mas aquelas pessoas que estão em contato direto com o sol, que estão suando, em que o protetor sai com o suor, com o entrar na água, por exemplo, quem faz algum esporte náutico, então seria essencial reaplicar pelo menos a cada 2 horas esse protetor solar. Então é comum, por exemplo, chegar pacientes que dizem, doutor, eu estou usando o protetor e mesmo assim eu estou ficando vermelho. Tá, e você está aplicando com que frequência? Meu protetor não funciona. Não, todo protetor funciona. Eles são regulamentados pela Anvisa e a gente recomenda que tenha um fator de proteção solar de pelo menos 30, né? Para que tenha uma boa eficácia em proteger o sol. Então esse fator tem que ser o parâmetro principal para você comprar o protetor, né? Sim, sim. Veja bem, o que é um fator de proteção solar 30? Isso é importante que a gente saiba. Se eu me expor ao sol sem protetor solar e eu levar 10 minutos para ficar vermelho, queimado do sol, com o protetor solar, fator 30, eu vou aumentar em 30 vezes esse tempo. Então eu vou levar de 10 a 300 minutos. Então eu vou sair de 10 minutos para ficar vermelho e passo a ter pelo menos 300 minutos de exposição solar para que eu fique vermelho. Então esse é o FPS. Então por aí você veja o quanto ele tem uma proteção alta. Se você pensar com FPS 30, bloqueia pelo menos 96% dos raios solares. Ok, a Graça Medeiros pergunta aqui, ela quer saber, deixa eu só abrir aqui que infelizmente... Marcos pergunta ao doutor se esses fatores de proteção de 50 ou mais é realmente válido ou é mito, porque algumas pessoas comentam que só tem validade se até o fator 30. Não, é válido sim. A recomendação geral para pessoas que não têm patologias cutâneas, quer dizer, não têm doenças na pele, essas pessoas devem usar um fator de proteção solar pelo menos 30. Porém, existem doenças, por exemplo, pessoas que têm história já de câncer prévio, pessoas que têm histórias de doenças agravadas pelo sol, como por exemplo lúpus, dentre outras. Essas pessoas realmente têm que usar um fator de proteção mais alto. E algumas doenças, como por exemplo manchas na face, principalmente chamado melasma, que é uma doença de difícil controle, essa sim, deve usar um protetor mais alto ainda e de preferência que tenha um filtro físico, que é uma partícula metálica nesse protetor que geralmente está associado à cor, é aquele protetor com base, que tem a capacidade de refletir a luz. Então esse tem uma melhor função. Então o fator de proteção solar acima de 30 é válido sim, mas a recomendação geral, se a gente for falar aqui, por exemplo, para os ouvintes, né, que tem uma grande população ouvindo, é que use um protetor solar, pelo menos de fator 30. Doutor, por que algumas pessoas, quando se expõem, por exemplo, demais ao sol, uma praia, por exemplo, acaba ficando vermelho demais, as pessoas até brincam, fulano parece um camarão, por que tem pessoas que são assim? Pronto, isso se deve exatamente à cor da pele, Marcos. As pessoas que têm a pele mais escura, elas têm um fator de proteção solar natural, vamos dizer assim. Que esse fator de proteção solar natural é exatamente a melanina, a cor da pele. As pessoas que não têm, que têm a pele clara, que têm a pele alva, que têm os olhos claros, essas pessoas não têm a quantidade de melanina suficiente para proteger as células dele da radiação solar. Então, o dano solar que é causado na sua célula faz com que ocorra uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória leva a uma vasodilatação, que geralmente você vai ver mais no fim da tarde, da noite, pós a exposição matinal, e ver aquela pessoa com aquele aspecto avermelhado, o camarão, né? O Valdenor, lá de Poeira, pergunta, doutor, como é que eu descubro se eu tenho alguma doença na pele? Tem que procurar especialista? É o ideal, né? É muito amplo essa história de doença na pele. Mas, enfim, se quiser relacionar a parte de câncer de pele, a gente vai ter que pensar o seguinte: feridas que não cicatrizam, né? Eu estou com uma ferida crônica e que essa ferida cria sempre uma casquinha, cai e não cicatriza. Feridas que sangram, manchas ásperas na pele e pintas de cor preta que tem um formato irregular, que não sejam simétricas, que tenham mais de uma cor. Então, isso são coisas que nos chamam a atenção em relação a câncer de pele, que deve procurar um médico especializado, um médico dermatologista, para que ele possa averiguar. Ok, nós temos um ouvinte aqui que quer fazer uma pergunta ao Dr. Hélio Júnior, nosso convidado de hoje do quadro Check-up no rádio. Eu falo com quem? Bom dia, pode ficar à vontade com a sua pergunta. Meu nome é Inácia Maria de Socorro. Doutor Hélio, é que eu tenho lúpus eritematoso desde de 98. E eu moro no sítio, na zona rural, no sítio A,
E eu tomo muito sol, porque o senhor sabe que a vida da pessoa de sítio não é de viver dentro de casa. Então eu estou ficando com a pele toda cheia de umas manchas brancas e outras escuras. O senhor acha que isso pode ser câncer de pele? E aí, doutor? Olha, o câncer de pele, geralmente, ele não causa essas manchas brancas, como está referindo. As manchas geralmente é um tipo de dano onde o sol mata a célula que produz a cor da pele. Então causam as manchas, pintinhas, principalmente na parte de braços e pernas, chamada de leucodermia punctata solar, quer dizer, pele da cor de leite em pontos causada pelo sol. As manchas escuras, na grande maioria das vezes, são também causadas pelo sol e chamadas de melanose, que na grande maioria das vezes também são benignas. Mas, claro, é necessário avaliar, a gente não tem como dizer dessa forma. Mas, de um modo geral, manchas escuras e manchas claras não tem muita relação com câncer de pele. Porém, indica que você já levou muito sol. E no meio dessas lesões, pode ter alguma que chame a atenção. A nossa ouvinte Flávia Medeiros pergunta: minha mãe tem lúpus estematoso, não é isso? Eritematoso. Eritematoso, com mais de 3 familiares na família. É genético, lúpus? Sim. As doenças autoimunes, elas têm uma característica de transmissão genética. Então, não é que o descendente dela obrigatoriamente vai ter lúpus, não. Mas ele vai ter uma predisposição a ter uma doença autoimune. Tem mais perguntas chegando. Joana Oliveira: doutor Hélio, o que é que causa micoses e fungos nas unhas? Micose e fungos são exatamente causados por um fungo, né? O fungo, ele é um micro-organismo que ele gosta de locais quentes e úmidos. Então, a unha é um canto que é quente e úmido. Então, isso predispõe o aparecimento. E, geralmente, o uso compartilhado de materiais para corte, para limpeza de unha, pode, vamos dizer assim, carrear esse fungo de uma pessoa até outra e fazer com que apareça. Eu acho que é isso que ela quis se referir. Há uma doença chamada de onicomicose, que é o fungo na unha. Tem mais perguntas chegando. Doutor Hélio, manchas tipo sardas tem cura? Tem melhora, né? Não vamos pensar que vai ficar sem nada, mas existe sim tratamentos para sardas, principalmente na área da face, onde pode se fazer peeling, onde pode se fazer ácidos, onde pode se fazer laser, enfim, tem uma gama de tratamentos estéticos para melhorar a aparência dessas sardas. Tem mais pergunta aqui chegando. A Malu pergunta, ela conta uma história, diz que lavou muita roupa no sol e agora está com manchas no rosto. O senhor poderia me indicar um creme? Olha, eu não sei que manchas são essas, se são manchas escuras, são manchas claras, são manchas vermelhas, então seria ideal que a gente avaliasse, né? Não tenho como, mas de antemão lhe indico um creme, um protetor solar, que tem um espectro de ação de pelo menos um fator 50 e que tem uma cor. Isso seria ideal para você usar no seu rosto. A Josineide pergunta: doutor, gostaria de saber sobre uns sinais velhos, pequenos, que aparecem no corpo. Não explicou mais ou menos o que é. Teria que ver como é esse sinal, qual a localização, se é pedunculado, quer dizer, se ele é pendurado, se não, se ele é chatinho, é céssio, como a gente chama. Tem que ver qual a cor, qual o formato, então tem que avaliar. Porque, para você ter uma ideia, existem mais de 3.000 doenças dermatológicas. Então, numa gama de 3.000 doenças, numa dica dessa, a gente não tem como já pensar nela de imediato. Realmente a gente precisa avaliar, infelizmente. Nós estamos aqui recebendo hoje o doutor Hélio Vale Júnior, né, no quadro Check-up no rádio. Ele que é dermatologista, atende na Clínica Salutares aqui em Caicó, né? Então, se você quer ter essas ou outras informações, basta procurar Clínicas Salutares aqui no nosso município. A gente está com um pequeno probleminha de internet, tem muitas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, algumas demorando a aparecer, mas tem outras chegando. Doutor, estou com uma mancha escura no queixo, o que é que pode ser? Essa mancha é recente, essa mancha é antiga, né? A gente tem que pensar nisso. É causada pelo sol? Não é? É um tipo de um sinal? Não é? É apenas uma hipercromia, quer dizer, uma mancha escura pós uma inflamação que ele teve? Por exemplo, arranhou o queixo, teve algum contato com alguma substância irritante, como por exemplo, o flúor do creme dental, a espuma do creme dental durante a escovação e foi o sol? Ou fez a barba, irritou e foi ao sol? Isso pode levar a manchas escuras. Entrou em contato com alguma substância, como por exemplo, limão e foi ao sol? Então, tem que ver, sabe? São coisas que a gente realmente precisa avaliar. Porque, como eu falei, a gama de doenças que existem é enorme. Então, são muitas coisas que a gente pode pensar.
Desde o início que você fala nessa questão, por exemplo, de envelhecer, a exposição ao sol, você envelhece. Como é que a pessoa... existe uma receita para você envelhecer bem, por exemplo, envelhecer com a pele boa? Existem dois tipos de envelhecimentos, né? Existe o envelhecimento intrínseco, que é aquele envelhecimento natural, e existe o envelhecimento extrínseco, que é o causado pelos fatores do meio ambiente, como, por exemplo, o sol. Então, nós temos como mexer no fator extrínseco, no fator causado pelo sol, com essas barreiras de proteção que a gente falou, com essa forma de se proteger contra o sol, e de forma intrínseca, com o uso de antirradicais livres, como, por exemplo, alimentações balanceadas em radicais livres, baseado basicamente em frutas, verduras, algumas castanhas que são ricas em selênios, tá certo? Então, eles têm uma capacidade de antirradicais livres que melhora, ou vamos dizer assim, degrada de forma mais lenta o colágeno, que é quem dá a sustentação na pele e quem dá o aspecto da pele jovial. Tem mais perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Marcos Jantas, os sinais em vermelho que aparecem no corpo. Umas pintinhas vermelhas. Eles são vermelhinhos, pequenininhos. O nosso ouvinte está preocupado com os sinais. Esses sinais pequenininhos, vermelhinhos, vou falar no mais comum, não sei se é isso que você tem. Esses sinais pequenininhos, vermelhinhos, geralmente é uma dilatação, um pequeno vaso sanguíneo que nós temos na pele. E dá esse aspecto rubi, de cor rubi. E nós chamamos de angioma rubi. A princípio é um sinal benigno, não tem problema, tem uma tendência familiar em aparecer. Mas claro, temos que saber se realmente é isso. Se for isso, tranquilo, não tem estresse. O ouvinte quer saber se oleosidade ela causa mancha na pele. Não, a oleosidade não causa mancha na pele. A oleosidade, ela causa acne, ela pode causar algum tipo de fungo, como por exemplo, Pityrias versicolor, que vai se alimentar daquele óleo, tá certo? Mas mancha em si não. Porém, existem algumas doenças, como a dermatite seborreica, que é um tipo de caspa, que pode ocorrer no rosto, no tronco, no dorso, e que ocorre principalmente no couro cabeludo, que quando ocorre nessas áreas de pele, sem ser no couro cabeludo, pode deixar manchas avermelhadas, despelando. Mas da oleosidade causar mancha em si, não. Doutor, a caspa, ela se espalha pelo rosto da pessoa? Sim, ela pode dar também no rosto. Não é que ela vai ser transmitida do couro cabeludo para o rosto. Eu costumo dizer que a caspa é uma doença em que você nasceu com a tendência em ter. Tem quem pode, não tem quem quer, né? Então, mas é ruim ter caspa, né? Esteticamente é desagradável, né? Mas assim, e é uma doença que a gente faz o controle, certo? Medica-se, fica legal, mas também um medicamento que a gente use para dizer, pronto, Marcos, você vai usar esse medicamento e nunca mais vai ter caspa, não existe. Porém, ela é cíclica. Tem períodos de melhora, tem períodos de piora. Então você pode passar anos sem caspas, mas você pode passar anos tendo que controlar. E alguns fatores do meio ambiente interferem. Por exemplo, toda vida que você se estressar, se aperrear, vai piorar a sua caspa. E toda vida que sua pele ressecar, por exemplo, a do rosto, viajou, levou frio, tomou banho com água quente, vai piorar a sua caspa, certo? Mas assim, na grande maioria das vezes é uma doença benigna que não tem nenhum risco, exceto o estético. E não significa também falta de higiene? De forma alguma, de forma alguma. A caspa, ela não é transmissível, primeira coisa, e não é falta de higiene. A caspa é uma tendência que você tem em ter. Shampoo, esse shampoo anti-caspa, não vamos aqui falar em marca, mas que vende, por exemplo, em qualquer mercadinho, ele serve realmente? Olha, alguns funcionam, né? A gente tem que pensar no shampoo que diminua, vamos dizer assim, a proliferação celular do couro cabeludo. Que, na grande maioria das vezes, é difícil achar, mas na grande maioria das vezes funciona. E assim, e quanto à lavagem do couro cabeludo, é muito comum para quem tem caspa, tem pessoas que dizem, eu lavo meu cabelo de 3 em 3 dias. Olha, a quantidade e a frequência que você deve lavar o seu couro cabeludo vai depender da sua oleosidade. Se você tem um couro cabeludo oleoso, você pode lavar todo dia, não tem problema. Se você tem um cabelo ressecado, não, é diferente. Ok, doutor, muitas perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo de fazer hoje. Eu quero lhe convidar para que possa voltar aqui no nosso check-up no rádio, para a gente fazer as perguntas que não tivemos condições de fazer hoje, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço o espaço, e é sempre bom esclarecer a dúvida dos ouvintes, né? Nós sabemos que nós somos carentes de cultura nessa parte médica, e isso é importantíssimo para que a gente esteja aqui contribuindo para que fiquem todos cientes da sua saúde.
Dr. Hélio Vale Júnior, foi o nosso convidado de hoje do quadro Check-up no Rádio. Eu volto amanhã, se Deus quiser, com mais um Panorama 95. Fiquem todos com Deus. Um abraço, vem aí, Anne Daniele, na sua comunicação. Até amanhã, se Deus quiser. Agora você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar Panorama 95.